com bastante alegria, uma felicidade que você nem imagina, pelo fato de eu estar aqui presente nessa casa. Essa casa faz parte da nossa história, da minha história principalmente, porque foi aqui que eu conheci muitos trabalhadores, exemplos trabalhadores da doutrina. Esse exemplo tão bonito, esse trabalho tão dedicado, realmente deslumbra qualquer pessoa, incentiva principalmente trabalhadores novos que vêm para casa. Mas o tema de hoje é gratidão. E eu pergunto, gratidão e aquilo que tem a ver com a nossa essência divina. Gratidão é quando você abre as portas para a espiritualidade superior. Gratidão é o leque que abre para sentimentos muito mais puros. Gratidão é o que nós temos que fazer permanentemente em nossas vidas. Deus, nosso Pai, na sua infinita misericórdia, nos criou para sermos felizes, lucigênitos, gregários, e ainda nos deu um prêmio maior, a imortalidade. Nós não morremos. Mas tem um impositivo divino, a lei do progresso. Nós precisamos progredir, e para isso responde a reencarnação. Cada um de nós é como um filete de rio que inicia no alto da montanha e que vai se deslocando. E à medida que ele vai correndo e sempre para frente, nunca para trás, ele vai engrossando, suas forças vão cada vez mais aumentando, o seu volume vai aumentando, a sua força vai aumentando. Se depara evidentemente com obstáculos, como pedras, como árvores, qualquer empecilho que estiver na sua frente. E quando essa é maior as suas forças, ela não é enfrenta, ela a contorna, até ter as forças necessárias para derrubar todos os obstáculos da vida. Assim somos nós. Deus nos dá todos os talentos e características para que esse rio, que iniciamos num filete, possa chegar ao nosso mundo espiritual. As primícias do reino que nosso Mestre Jesus nos falava. E que um dia todos nós habitaremos, onde impera a fidelidade, a humildade, a solidariedade, a caridade e o amor. Todos nós, um dia, habitaremos este mundo de amor, esse mundo de paz. Mas o tema de hoje, gratidão, relembra muito o apóstolo Lucas, no capítulo 17, versículo de 11 a 19, quando ele nos narra que Jesus fazia uma viagem da Galileia para Jerusalém. O normal dessa viagem seria ir pelo Rio Jordão, mas o Mestre Jesus escutara que existia uma região chamada Samaria, onde era habitado
os judeus que não eram puros, judeus que se misturaram com babilônios, egípcios, romanos. E também porque aqui a aldeia tinha uma aldeia de leprosos. E eles tinham medo muito grande de poder passar por lá. Essa região fica na região leste, perto de Decápolis. Mas o mestre Nazareno, nosso irmão maior, ele veio a confortar não os sadios, mas os pobres, os miseráveis, os doentes. E por isso o mestre Nazareno, sabemos que a viagem que ele fazia por toda a Galileia era um esforço muito grande, porque ele percorria a pé essas estradas poeirentas e cheias de pedras. Mas nunca desistira de poder levar o Evangelho do Cristo, o seu roteiro, para que nós possamos seguir. E assim, ele passa por Samaria. Entrando uma aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos. Eles cumpriam a lei de Moisés. A lei de Moisés falava que toda pessoa que era portador dessa doença era considerado impuro e, consequentemente, ele teria que ser afastado da sociedade. E com quem estivesse conversando teria que ter pelo menos uns 15 metros de distância. E ele teria que avisar que ele era leproso. Saíram 10 leprosos ao encontro do mestre Jesus. Vocês podem imaginar a dor imensa desses irmãos, portadores dessa doença grave, que era praticamente uma sentença à morte, porque não existia cura. Hoje existe cura, a hanseníase, mas naquela época não existe. Eram condenados, todos eles, à morte, e em condições lamentáveis de sofrimento e de dor. E eles falam: Mestre, Mestre Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, aquele homem que tinha um olhar profundamente misericordioso, cabelos longos moldurados, semblante compassivo, fios castanhos levemente dourados por uma luz desconhecida, e daquele porte majestoso emitia vibrações e luzes violáceas que invadiam o ambiente. Ele, tomado de uma profunda compaixão, olha para todos eles e lança uma palavra de fé. Todos alcançariam a cura. Disse-lhes: vai e mostra-lhes aos sacerdotes. Porque naquela época, quem avalizava se estava curado ou não era curado era o sacerdote de Jerusalém. Então, quem estivesse curado, ele teria que se encontrar com o sacerdote, se mostrar ao sacerdote, e ele então certificava o retorno à sociedade. E ele diz: mostra-lhes aos sacerdotes. E aconteceu que os dois, caminhando para
para ir para Jerusalém encontrar os doutores da lei, os sacerdotes. Eles ficaram curados à medida que eles caminhavam. Aquelas manchas violásicas sumiram. Aquele epiderme que mostrava chaga por todo lado retornava à sua pureza. No caminho ficaram curados. Mas um volta. Mas um olha e volta. Não se importando com as leis de Moisés. Não queria se mostrar aos sacerdotes. Ele volta para poder agradecer ao mestre Jesus. Os outros 9 preferem cumprir a lei, mostrar-se aos sacerdotes. Mas um não se deixou aprisionar pelas formalidades e, agradecido, jubiloso, compreendeu que, antes de tudo, a gratidão, honrar aquele que tinha demonstrado tão grande compaixão na sua vida. Ele olha o mestre correndo e se prostra aos pés do mestre Jesus. E disse-lhe: Mestre Jesus, obrigado. Estava cumprindo uma das maiores leis que pode existir no universo e nas dimensões espirituais. A imensurável lei de gratidão. Expressar esse sentimento do Evangelho é o sentimento de reverência e de gratidão ao Criador das nossas vidas, Deus, nosso Pai. Então, qual é a postura de Jesus quando ele diz: mas não eram 10? Cadê os outros 9? Só um que voltou, e por acaso esse um era um samaritano, era um judeu que não era puro, era um judeu que, como nós somos anjos, éramos pecadores, mas arrependido e tendo a ciência que ele estava curado. Imagina a felicidade que ele teve. Assim somos nós, quando esquecemos do Mestre Jesus. Nós somos os 9 que não voltaram para agradecer a Jesus. Nós somos os 9 que não agradecemos a Deus pela vida. Nós somos os 9 que ainda percorremos esse caminho pensando em diversão e em poderes materiais. Nós reencarnamos com uma finalidade, com um objetivo, e a nossa família não é uma reunião de espíritos, é uma reunião de amigos, escolhidos por nós, e que tem um propósito junto. Todos nós, que é a lei do progresso, a lei de colaboração com o outro. Por isso que é importante a família. E a família é aquilo que realmente nós precisamos para poder progredir. Dizem aí que a sogra é a maior alavanca de progresso, apesar de ter ciúme
da esposa e trata mal o genro, mas ela é a alavanca de progresso como uma família. Os nossos filhos, se por acaso existe uma rejeição ao nosso carinho, ao nosso amor, tenha paciência. Aquele espírito você solicitou para que ele pudesse estar no teu lar de joelhos. Então, por que perder essa grande oportunidade? Ensina seu filho a ser feliz, mostrando a sinceridade, compaixão, solidariedade, compreensão. Ame seus filhos, ame seus familiares, com exatamente o reduto onde você poderá iniciar o grande amor e a grande partida da sua vida. Mas só ele que soube compreender a volta. Imagina, todos nós moramos num local, nós somos privilegiados morar nessa região, porque nós temos os testemunhos permanentes da vida, dos milagres da vida. Nós temos os pássaros, temos as plantas, temos esse céu estrelado, tem o sol, tem a lua, que podemos observar das nossas janelas. Mas tudo isso foi dado por Deus, para que nós possamos despertar a nossa consciência, despertar nosso objetivo. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Está em nossas mãos poder edificar o reino de Deus, ou então fazer a penumbra, o desgosto. Alguém falava: por que você faz oração todo dia? Você ganha alguma coisa por isso? Ele diz assim: não, ao contrário, eu perco. Como assim? Eu perco o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Então, deve ser presente a gratidão em nossas vidas de uma maneira permanente. Deus nos dá créditos. Quando você acorda, você sabia que o único ser que existe na terra, que quando abre os olhos não agradece a Deus, é o homem. Pode ver os pássaros, o canto dos pássaros, o trilhar dos pássaros, o vento suave, tudo foi criado para você realizar o seu trabalho, se tornar aquele rio forte, porque nós temos talentos. Deus nos criou com talentos para sermos felizes. É preciso despertar em nós todos esses talentos. Nós somos bons. É preciso despertar cada dia com essa palavra, gratidão. A ingratidão, ao contrário, mostra
os nossos impulsos primitivos. Aquele trânsito perverso da nossa evolução. E ainda nos liga como correntes aos instintos, que nos permeia, que nos dificulta os nossos passos. É preciso arrancar essas correntes da ignorância. Por isso que o Mestre Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com esse propósito, de a gente poder saber a verdade. Qual é a verdade? Aquilo que nos impulsa para o progresso. Nós reclamamos muito. Reclamamos quando está quente, podia fazer frio. E quando está frio, podia fazer um pouco de calor. Charles Chaplin, ele fala que aproveite a chuva para ninguém ver as lágrimas de sofrimento do seu coração. E diríamos para todos nós: enxuga as lágrimas dos outros, para que Deus enxugue as tuas. Como é que você vai amar a Deus se você não sabe se amar? Olha para o espelho. É a criação mais bela que existe no mundo. É você. É você que tem que ser impulsionado pelo progresso. Mas você não nasceu somente para ser como um filho pródigo, que levou toda a sua fortuna e gastou com todo mundo. Mas arrependido ele retorna, sabendo da nobreza do seu pai. E o filho, e o pai corre ao encontro do filho. E ele fica feliz. E ele se pergunta: eu fiz tanto mal ao meu pai, agora que eu retorno, ele me abraça, me beija, me coloca o anel, as minhas sandálias, e ainda faz uma festa por meu retorno. Assim somos nós. Quando nós, arrependidos, Papai do céu nos recebe de braços abertos. Pai, nesse instante você falou sua ingratidão, mas a gratidão está com o Pai. É muito fácil quando nós encaramos no campo das estatísticas. Se queremos saber como é que vai nossa vida, é só fazer dois eixos perpendiculares. Na horizontal, você coloca tudo que Deus te deu. E na vertical, você coloca tudo que você faz por Deus, por você. Você vai ver o teu quadro de desenvolvimento. Você está perdendo a grande oportunidade da reencarnação. Você não tem ideia quantos anos passarão, séculos, para retornar à Terra ou reencarnar novamente e ter essa oportunidade com essa família, com a mesma sogra, com a mesma esposa, com o mesmo filho. Então hoje é o dia de despertar.
agradecer a Deus pela vida. Mercedes Sosa nos diz, graças à vida, sou graças à vida. E a vida é bonita, é bonita. É preciso nos apreciar. Eu me lembro de uma sinfonia que estava passando, uma música clássica. E você vê algumas pessoas, a emoção é tão grande que borbulha as lágrimas no rosto. Por que uns sentem mais que os outros? Outros são insensíveis a essa música, a essa sinfonia. Mas outros tocam o coração. Você também é tocado. Relembra uma música da tua juventude. Essa música vai lembrar dos teus pais, a tua vida, no colégio, nos teus amigos. Mas só devemos agradecer os momentos felizes? Não. Devemos agradecer todos os instantes. A dor é importante para nós. Quando nós escolhemos o caminho do amor, escolhemos o caminho da dor. Então, por que não escolher o caminho do amor? Tem um GPS lá em cima que nos fala, Vitor Hugo, na próxima, entre à direita e eu entro à esquerda. E me arrependo tudo. Mesmo assim, ele não desiste de mim. E ele fala, Vitor Hugo, na próxima, entre à esquerda. Mas o que eu faço? Rebelde, orgulhoso, vaidoso, crente que eu sou tudo na minha vida, eu entro à direita. E eu me arrependo outra vez, mais uma vez. Então as dores, os sofrimentos, fazem parte do nosso crescimento. Você acredita que um jovem antigamente fazia as provas para medicina, para engenharia, todas umas provas que chamavam-se vestibular. E foi marcado esse rapaz para poder fazer a prova num centro cirúrgico. E foi realmente difícil. Ele fez a prova fazendo quimioterapia, porque era portador de uma neoplasia. E cada sessão de quimioterapia era doloroso. Eu posso dizer isso porque eu passei por isso. Nesse instante, esse jovem elevava os seus pensamentos a Deus. Primeiro, agradecia por estar vivo ainda e por fazer essa prova, porque tinha um futuro brilhante ainda pela frente. A esperança era fruto da sua fé. E esse rapaz passou em 4 universidades em São Paulo, em primeiro lugar. Então, nós, quando nós temos uma dor, estamos chorando. Nós temos um amigo oncologista que ele fala
Então eu preciso sempre fazer entrevistas com os meus pacientes. Quando o rapaz entra assim, choroso, curvado, e dizendo que a vida está morrendo, esse está perdendo as esperanças. Mas quando adentra o outro, que também tem o mesmo problema, mas ele fala, doutor, eu vim aqui com o show de curar, porque eu tenho muita coisa para fazer na frente, muita coisa ainda para poder fazer, para poder cantar, para poder participar. Tem um projeto na frente, cada dia mais. Aí ele falou, Vitor Hugo, esse é o último, ele vai se curar. Por quê? Porque o próprio Jesus nos diz, vós sois deuses. A cura está em vocês. É preciso despertar exatamente essa energia maravilhosa que possibilita a cura. André Luiz nos fala que toda vez que a gente faz uma prece, ou escuta uma música, uma sinfonia, ou uma mensagem espiritual, os nossos 7 centros de força, eles se alinham, se verticalizam e formam uma energia salutar, uma energia que é capaz de poder fortalecer o nosso sistema imunológico. E ele diz que verticalizando proporciona aos bilhões de células que nós temos no nosso organismo, dando condições novas de vida, de esperança, de amor, de fé. Então tem que partir de nós. Por quê? Porque a maioria das doenças são psicossomáticas. Elas iniciam no nosso interior. Porque iniciam no nosso interior por nosso desequilíbrio dos nossos centros de força. Se você observar o que acontece quando você tem ciúme, inveja, orgulho, vaidade, os seus centros de força não foram criados para coisas negativas. Mas se você pensa em coisas negativas, ele vai proporcionar coisas negativas. Então sua vida está no pensamento, no seu coração. Deus, toda vez que você acorda, te dá crédito de 24 horas. O que você faz nessas 24 horas? Nós fomos criados para servir. Para servir. Então faz o bem. Visita a pessoa doente. Perdoa aquele irmão. Compreenda a situação de alguém que muitas vezes te agride por palavras. Ora por ele. Porque você, toda vez que faz o sentimento, na propaganda ele diz que toda vez que você faz ciúme, inveja, é como se você tivesse um carvão ardendo na sua mão. Então, Deus nos dá as condições sempre maravilhosas para sermos vitoriosos. E a doutrina espírita,
ela ensina que todos os espíritas, o ponto central, o Evangelho do nosso Mestre Jesus. No livro Guia de Luz, a psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel, ele fala que o Evangelho do Mestre Jesus é o sol da imortalidade. Sol da imortalidade. E que todos nós gravitamos em torno deste sol. Evidentemente, vamos observar que tem irmãos que possuem um coração melhor que a gente e que estão mais perto do Mestre Jesus, e por isso eles são verdadeiros portadores das mensagens de paz e de amor. Nós estamos um pouco mais afastados, mas não deixamos de sentir a sua luz, o seu magnetismo, o seu acompanhamento perfeito de tudo. E a doutrina espírita, exatamente, ele anuncia com sabedoria todos esses princípios. A crença em Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade de existências, a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação. São 5 pontos que a doutrina espírita se baseia e que ele responde a todas as aflições da humanidade. Nós somos trabalhadores de última hora. Nós espíritas não precisamos condenar ninguém. Precisamos aprender e encher de gratidão a nossa alma. Que hoje possamos sair daqui com as mensagens do Mestre Nazareno, que nos fala de um Pai misericordioso, benigno, um Pai mais amoroso que tem, que Deus, nosso Pai, que nos criou. Nós somos peças únicas, não existe 2 iguais. Apesar de existir gêmeos univitelinos, com configurações físicas exatamente idênticas, mas os espíritos são diferentes. Cada um de nós, imagina a alegria do nosso Mestre Jesus, a alegria do Pai quando nós nascemos. E a vida ir e vir, ir e vir. Muitas vezes nos vamos e aqui nos choramos, mas por outro lado, e uma alegria por estar retornando para o mundo espiritual. E quando ele retorna, ele chora do outro lado e nós recebemos felizes. Nasceu meu neto, nasceu meu filho. Lembra do momento em que você teve teu filho nos teus braços, o teu neto? São as obras mais preciosas. O presente maravilhoso que Deus nos dá a cada um de nós. Por que então desprezar esses momentos da nossa reencarnação? Vamos pensar diferente. E podemos fazer isso. Daqui para frente, nada de reclamação, gente. Vamos ajudar os outros. Porque ajudando, mesmo que a pessoa não te agradeça, porque quem dá uma caridade não precisa que a pessoa te diga muito obrigado. Não. Papai do céu está vendo. E não desiste não. Que a pessoa diz, não deu nenhum. Rapaz, o cara não fala nenhum muito obrigado, cara. Eu fiz tudo para essa pessoa aqui. E olha só como é que é tão ingrato comigo. Isso, entre aspas.
mas você não sabe o que você fez no pretérito dessa pessoa. Hoje é pouco. Então, não reclame. Não reclame da vida, a vida é isso. A vida é a maravilha. É a gratidão a Deus por tudo. Queria, nesse último intervalo, mais ou menos, nós temos mais 15 minutos mais ou menos? É isso? Sim. Opa. Nós temos mais ou menos 15 minutos. Nesses 15 minutos, eu queria relatar uma história. Nós conhecemos quem foi para a Espanha. Nós temos os catalães e os madrilenhos. Né? E nós podemos falar dos grandes tenores. Lembra deles? José Carreras, Plácido Domingo e o italiano Pavarotti. Vozes maravilhosas que encantou o mundo e encanta. Eles vieram para o Brasil, no Morumbi, em São Paulo, esgotaram todas as entradas, um dia de muita chuva, mas mesmo assim, acompanhado pela Sinfonia de São Paulo, eles trouxeram a música maravilhosa de Carpone, também Torre, aquela aquarela do Brasil, cantado por eles. É uma coisa maravilhosa, pode ver no Google, que é apaixonante. Mas vamos falar dos três tenores. Catalães e madrilenhos historicamente viviam em discussões. Em 1984, por motivos políticos, uma forte desavença se estabeleceu entre os tenores Plácido Domingos e José Carreras, que tem verso em Barcelona. Plácido Domingos era de Madrid e José Carreras era de Barcelona. E eles subiam ao palco ao mesmo tempo? Impossível. Por essas contradições políticas, permitiram que os contratos deles, quando um subia, o outro não subia. Era uma briga ferrenha entre os dois. Era uma escusa explícita, causa pétrea dos contratos de amigos. Em 1987, mais funesta que essa inimizade foi o diagnóstico de uma leucemia de José Carreras. E com tratamentos caríssimos, incorrendo em transplante de medula óssea, fazia químio e radioterapia em Seattle, nos Estados Unidos, perto do Canadá. Os procedimentos médicos caríssimos teriam levado Carreras à exaustão financeira. Diante de melhores alternativas, José Carreras, um dia, caminhando por Madrid, ele se depara com uma propaganda escrito Fundação Hermosa. Era uma fundação beneficente especializada em tratamento da leucemia. E ele ficou muito feliz. Ele não sabia que existia essa fundação. Ele então adentra, se inscreve e ele
tratamento em vários locais do mundo e, para a nossa felicidade, ele fica curado. Após 15 meses de tratamento, ele já volta a cantar. Mas Carreiras queria manifestar a sua gratidão. E ele disse que todos os eventos musicais em que ele cantasse, todos eles iriam para a Fundação Hermosa, para permitir que outros irmãos também fossem curados. Ele se inscreveu como sócio benemérito da fundação. Junto com seus advogados, foram à fundação. E ao lerem os estatutos, quem encontram como presidente e principal financiador? Pode imaginar? É Plácido Domingos. Plácido Domingos criou essa fundação só para poder atender os encarneiros. O inimigo, Plácido Domingos, teria se mantido no anonimato, porque Carreiras, sem dúvida nenhuma, se soubesse que era ele, recusaria até o tratamento. O encontro foi comovedor. Foi em Roma. Carreiras surpreendeu Plácido em uma apresentação em Madrid. E subindo ao palco, ele parou. Ele subiu, ele estava cantando Plácido Domingos. Imagina, todo esse teatro cheio. De repente aparece José Caseiras. A pessoa ilumina José Caseiras vindo, caminhando, sobe e para a orquestra, para tudo. Subindo ao palco, se ajoelha e agradece a Plácido Domingos. Plácido Domingos levanta ele com carinho, se abraçam e choram juntos, agradecendo a Deus pelo encontro, agradecendo a Deus pela oportunidade de cura do seu irmão. Apesar das convicções políticas diferentes, mas era um ser humano. É um irmão, porque todos nós somos irmãos. A única paternidade legítima é Deus, nosso Pai. Eles se abraçam. E mais tarde, um jornalista indaga Plácido Domingos por que ele teria feito essa fundação. E ele diz: porque uma voz como aquela não pode se perder no mundo.